class, aqui é o Teacher Edgar e a aula de hoje vai ser referente a verbos auxiliares e verbos modais. Alguns verbos que em alguma situação vai aparecer como verbo principal numa frase e eu tenho aqueles verbos que também funcionam como auxiliares. Vamos ver cada um deles. Let's go! Então tá, primeiro vamos chegar a um conceito de verbo auxiliar. Verbo auxiliar é um verbo que, de forma total ou parcial, é desprovido de significação própria. Em outras palavras, é o verbo que se junta a verbos principais para formar locuções com significações especiais. Na língua portuguesa, os auxiliares mais comuns são ser, estar e ter e haver. E em inglês são to be, to have, there to be. O verbo to be é utilizado como auxiliar para a formação dos tempos contínuos. Já o verbo to have é empregado na construção dos tempos perfeitos. E os verbos anômalos, que são os verbos modais, que também são verbos auxiliares e de aparição frequente em exames de vestibular. Começando pelo verbo to be. Então, o verbo to be ele tem dupla função. Pode ser o verbo principal de uma frase com o sentido básico de ser ou estar. E em algumas situações também tem o significado de ficar. O verbo to be é o verbo principal quando combinado a substantivos e adjetivos. Exemplos: Peter is my friend. Mary was sick last evening. I will be glad to visit you. They will be there waiting for us. Todos esses exemplos, o verbo to be ele é ali o verbo principal da frase. E quais são as formas básicas do verbo to be? Tem as formas negativas. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Percebam que é só a gente colocar o not após o verbo to be. No passado, I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, they were not. Formas afirmativas no presente e no passado. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. No passado, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Formas na interrogativa, no presente e no passado. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they? Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they? E as formas contraídas também podem aparecer em algum momento. Are not, aren't, is not, isn't, was not, wasn't, were not, weren't. O verbo to be torna-se verbo auxiliar quando acompanhado por um verbo principal nos tempos contínuos, que é aquele tempo verbal que fala das coisas que estão acontecendo em determinado momento, está em desenvolvimento, seja no presente ou no passado. You are going to travel to Tokyo to study. He was sunbathing when it started to rain. They weren't laughing and singing at the party. Então, aí vocês percebam que o verbo to be ele está acompanhado de um verbo principal com ing. Essa é uma regra principal de um tempo contínuo. Verbo to be
presente, passado, afirmativo ou negativa, mais o verbo principal com ing. Já o verbo to have, no sentido de ter ou possuir no presente, e tem também no passado. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. E no passado é a mesma forma para todos. Had. O verbo to have é o verbo principal da oração quando usado no sentido de to possess, ter alguma coisa. Tanto o verbo to be como o verbo to have são verbos auxiliares quando combinados a outros verbos, para formar tempos compostos. No caso do to have, formar tempos perfect. I have a big old house. Esse exemplo é referente a to possess, verbo have no sentido de ter. They had to study all night to their test. Aqui também é o sentido de precisar ter que fazer alguma coisa, né? Então, também no sentido de to possess. I haven't seen that movie. Esse outro sentido aqui, vocês percebam que na sequência tem um verbo no past participle, né? Ali no caso o verbo seen, que é o past participle do verbo to see. Então, nesse caso, quando o verbo have vem acompanhado de um outro verbo no past participle, então nesse caso está formando aí um tempo perfect. No caso aí, na negativa. As formas contraídas do verbo have só são usados nos tempos perfect. A gente não pode contrair verbo to have quando tem o sentido de ter alguma coisa. Então, have not, haven't, has not, hasn't, had not, hadn't. There to be significa haver, existir alguma coisa em algum lugar. A gente usa there is e there was para singulares, there are e there were para plurais. There's a hospital in my town. There are 3 restaurants next my house. There was a party here last night. There were 150 persons at the party. Então percebam que o there is é usado no sentido de existe, né, no singular, e o there was no sentido de havia, existia, singular. O there are é usado para dizer que há ou existem coisas em algum lugar, no plural, e o there were no passado, dizendo que existia ou haviam algumas coisas em algum lugar, no plural. O to do pode ser usado como auxiliar para dar ênfase, né, a alguma coisa. I love her. Uma frase na afirmativa, não há necessidade de auxiliar. Mas quando eu digo I do love her, eu estou dando ênfase ao verbo que vem na sequência. He loves her. He does love her. They learned the lesson. They did learn the lesson. Nesse caso, quando o verbo to do ele é usado para dar ênfase, né, ao verbo que vem na sequência, ele deve acompanhar o tempo verbal e o sujeito. Então, se eu estou falando em terceira pessoa no singular, o verbo to do tem que ser conjugado conforme a terceira pessoa do singular. Se a frase que eu quero dizer está no passado, então o verbo to do vai estar no passado, né? E o verbo que eu quero dar ênfase vem na sua forma original. Lembra a regrinha? Quando usamos auxiliares de passado, o auxiliar só ele fica no passado. O verbo principal volta à sua forma base. Verbos anômalos, que são, na verdade, os verbos modais, modal verbs.
Verbos anômalos são verbos auxiliares especiais que são usados junto a um verbo principal, alterando seu sentido. Podem indicar possibilidade, obrigação, dedução, permissão, habilidade, vontade, desejo ou ainda o tom da conversa, se é formal ou informal. São anômalos os seguintes verbos: must, can, could, may, might, ought to, should, will, shall, would. Vamos ver um pouquinho cada um deles. Então, quais são as características dos verbos modais? Não apresentam o S na terceira pessoa do singular quando no presente. Peter can study for the test. Então, vocês percebam que quando a gente usa o modal, mesmo em terceira pessoa, o verbo principal não leva S. Não apresentam o to, mesmo no infinitivo. Então, por exemplo, eu não posso falar Peter can to study. Vai estar errado. Eu não uso, então, o to quando uso o verbo modal. E o verbo principal nunca será usado com a partícula to no infinitivo, com exceção de ought to. Vamos começar o estudo dos modais pelo must. O must é usado para expressar necessidade, obrigação. The windows are very dirty. I must clean it. It's a fantastic film. You must see it. I must not forget Julia's phone number. Ou eu posso usar aqui no caso da negativa a forma contraída mustn't. O can e o could são os próximos a serem estudados. O verbo can pode expressar capacidade ou habilidade de fazer alguma coisa, possibilidade geral ou permissão informal. I can play the piano, but I can't play the guitar. We can go to Ireland next month if you are free. Can I have some more pizza? You could é a forma do can no passado. When I was young, I could run really fast. I was tired last night, but I couldn't sleep. Could you open the window? May e might. O may, além de indicar licença ou permissão, é também usado para indicar a possibilidade de certa ação acontecer. E o might também é usado nesse sentido, in reported speech, discurso direto, mas indica uma possibilidade menor, mais fraca do que expressada pelo may. They may see the smoke. They might see the smoke. Percebam que tem diferença quando a gente usa o may e o might, né? O may pode traduzir como eles podem ver a fumaça. Já o might pode ser que eles vejam a fumaça, né? Então tem diferença ali no sentido. O might ele é mais fraco, né? No caso do que o may. Ought to e o should são usados para expressar um dever, uma obrigação moral que será ou não cumprida, ou dar um conselho. You should stop drinking. Everybody ought to help the poor. Everybody should help the poor. Percebam o uso da partícula to. Sempre vem acompanhado do ou, né? Ought to help, né? O to ali, a partícula vai separar do verbo principal, diferentemente do should, que não vai levar partícula alguma. E as negativas, podemos usar shouldn't ou oughtn't to. Will é usado para expressar futuros, fazer pedidos educados, decisões feitas no momento da fala, promessas ou ameaças. My son will bring my books. Will you close the door, please? I'll call you next week.
He won't give you any money. Shall é usado como auxiliar de futuro também, mais comum no inglês britânico, não que não exista no inglês americano, mas é mais comum aparecer no britânico e somente com os pronomes I e we, usados para sugerir algo, expressar vontade e dar uma instrução ou uma ordem de uma forma formal. Shall we have a beer? We shall invite them for dinner. O would é o auxiliar de condicional e também para falar de hábitos e ações repetidas no passado. If I had money, I'd travel abroad. I would like to visit you next week. What would you do if you had $1 million? Então aí esse auxiliar de condicional põe o verbo seguinte, né? O verbo que vem na sequência do would, que fica na condicional, né? Por exemplo, ali na primeira frase, if I had money, I'd travel abroad. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria, né? Então depende de uma situação acontecer para essa poder acontecer, né? Então por isso que é chamado de condicional. Algumas abreviações que às vezes podem gerar algumas confusões. O apóstrofo S tem duas funções. Pode ser o verbo to be ou pode ser o verbo auxiliar has, né, no present perfect. He is speaking. He is speaking. He is spoken. He has spoken. Mas professor, como que eu sei quando esse his é simple present ou é present perfect? Vai depender do verbo que vem na sequência. Se o verbo que vier na sequência estiver com o ing, está expressando o simple present. No caso, present continuous. He has spoken. Aqui, o verbo que vem na sequência é o verbo que está no past participle, né? Então, nesse caso, é um present perfect. Apóstrofo RE. Também tem as duas ideias, tanto do present continuous quanto do past continuous. Vai depender do verbo que vem na sequência. We working now. We are working now. We're working yesterday. We were working yesterday. Então percebam que na segunda frase tem uma indicação de tempo e o verbo to be também está no passado, né? Então aí a gente entende que é o past continuous. O apóstrofo VE é a abreviação, é a contração do they have, que é um present perfect. They have had troubles. A gente sabe que é um present perfect porque o verbo que está na sequência está no past participle, né? They have had troubles. Então, por isso. Por hoje foi só, né? Muita informação, né? Aqui foi só para dar uma relembrada em algumas situações de verbos auxiliares, de verbos modais, né? O ideal é que, se você quiser se aprofundar mais no assunto, né, consulte uma gramática mais detalhada ou assista a videoaula novamente. Bye, bye.